Queridos amigos, amigas, muito boa noite. É interessante porque toda quinta-feira nós estamos aqui no trabalho, nesse mesmo trabalho de quinta-feira, e em geral eu faço as aberturas. E em geral eu falo para os palestrantes que eu juro por Deus que eu não vou comentar o texto, porque senão eu vou acabar spoiling o que ele vai falar na sequência. E hoje a Cris fez exatamente isso comigo. Ou seja, faz muito tempo que eu não venho aqui e que é muito legal, muito bom ver os amigos que a gente já faz um tempo que não vê e ver novos amigos estando aqui com a gente. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradeço a vocês mesmos, porque é uma decisão que é tomada de dentro para fora, né? Muitas vezes a gente sabe que quando é realmente para vir, alguns obstáculos acontecem no meio do caminho e nada mais são do que uma confirmação de que a gente devia estar aqui mesmo, que era exatamente aqui que a gente devia vir, e confiar mesmo, confiar que a gente pode se curar de várias coisas quando a gente acredita na gente. Então, como deu um probleminha aqui, me lembrou uma última palestra que eu fiz num centro amigo, onde o telão não estava funcionando, o PowerPoint, e estava com aquelas 4 quadros. E eu falei, tá bom, como é que a gente começa? Eu gostaria de convidá-los também, para quem conhece um pouquinho de tecnologia. O primeiro dos quadros diz o seguinte: ajuste o foco. Ajuste o foco para essa palestra. O segundo, ajuste a altura. Então, vamos sentar confortáveis, vamos nos ajustar aqui na cadeira. E o terceiro, mais importante, pressiona Enter, para a gente poder começar essa palestra com o pé direito. Então, todo mundo preparado? Vamos lá. Ok. Por que Jesus curava as pessoas? Porque, além de um espírito maravilhoso que ele era, piedoso, ele tinha piedade, né, das pessoas, mas existia também um outro fator para a cura das pessoas. Ele, na verdade, como é que, se vocês conhecem como o Espiritismo começou a ser divulgado, ele começou a ser divulgado através de mesas que se flutuavam no ar. E esse tipo de curiosidade atraiu as pessoas para entender uma verdade maior. A curiosidade da época de Jesus era que existiam muitas pessoas doentes e ele curava essas pessoas. E quando elas vinham ter com ele e serem curadas, elas acabavam ficando exatamente para receber o pão necessário, para receber o alimento necessário, que era a palavra dele. Então, uma forma de chamar as pessoas era realmente a cura. E a gente vê isso em algumas passagens que estão na Bíblia. A primeira é das bodas de Canaã, onde no livro A Estrela de Luz, que é ditado por Ismael, ele diz que quando Jesus chegou nas bodas de Canaã, com a sua família, ele ainda não tinha começado o ministério dele. Mas todos da festa não conseguiram não ser impactados pela presença daquele espírito. Parecia que eles estavam recebendo energias, parece que eles estavam se modificando só por Jesus estar andando entre eles. E dentro desta festa, dentro dessa boda, ou seja, desse casamento, aconteceu um fato meio desagradável para a família dos noivos. O vinho era um fator que não podia faltar nas festas. E acabou o vinho. Estava prestes a acabar o vinho, que seria uma vergonha incrível para a família. E aí a mãe da noiva, chegou para Maria e falou: fala com seu filho, vê se ele não pode ajudar. E Jesus, sabendo que isso seria uma chance para ele divulgar a boa nova, para ele atrair a atenção das pessoas, ele pediu para encherem 5 barris, depois mais 5 barris na frente dele, tamparam, e quando destamparam,
A água era vinho. Só que era o vinho mais gostoso que as pessoas tinham tomado e, com detalhe, não tinha uma gota de álcool. E aí também, pela tradição da época, as pessoas falaram o seguinte, mas espera aí, a tradição é você servir primeiro o melhor vinho, por que você guardou o melhor vinho para depois? Tudo isso ele fez a um pedido, mas ele viu uma oportunidade. A oportunidade de depois chamar Ismael e Simão e falar, vão e espalhem a boa nova. Espalhem o que eu fiz por aqui, para que as pessoas saibam que existe uma informação nova, que existe uma mentalidade nova, que existe uma energia nova que está sendo colocada para as pessoas poderem entender um pouco mais das leis, entender um pouco mais da vida, entender um pouco mais de si mesmas. Nessa mesma boda, uma das pessoas mais cultuadas antes de Jesus chegar era Sadoc. E quando Jesus chegou, todas as honras e pompas foram para Jesus. E Sadoc se sentiu meio de lado. Juntou a família dele, porque essas bodas levavam uma semana, e foi para casa. Só que ele foi bem incomodado, do tipo, será que ele realmente fez isso? Será que ele não é um charlatão que transforma água em vinho? E ele deixou a família em casa. Não é como a gente, né? Que pega o carro e vai aqui em cima e deixou a família em casa e depois volta aqui até a Kirkman para falar com as pessoas. Não, eram dias e dias. Deixou a família em casa, foi até o Sinédrio conversar com os sacerdotes para saber o que eles achavam disso. Quando ele retornou para casa, ele foi tomar banho e começou a notar que o corpo dele tinha algumas manchas escuras, mas não eram doloridas. E quando, depois de um tempo, ele realmente não aguentava mais ver tudo aquilo no corpo, chamou um médico e foi constatado que ele tinha lepra. Naquela época, leprosos eram levados para o Vale dos Leprosos, não poderiam ficar em casa. E Sadoc, um homem poderoso, foi levado para o Vale dos Leprosos. E, como um deles, acabou meio que aceitando a situação e vivendo lá. Só que a mulher de Sadoc começou a saber que Jesus estava andando pela Galileia, estava andando pelos locais curando as pessoas, falando, venham, avisem que eu vou passar, que eu vou curar as pessoas. E a mulher de Sadoc chegou para ele e falou, faça o que você precisar fazer. Vá ver Jesus no dia X, esteja naquele local. E você imagina o esforço que eles fizeram para chegar. Quando chegou, Jesus estava se aproximando, eles gritaram de longe porque eles não podiam chegar. Nos salve, nos cure, nos ajude. E Jesus perguntou, o que vocês querem? A gente quer a cura, a gente quer que você nos cure. Ele falou, ok, levantem, vão até os seus sacerdotes e mostrem que vocês estão curados. Porque na época também o sacerdote era quem determinava se a pessoa estava curada ou não. Desses 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Quem foi? Sadoc. E aí, os discípulos de Jesus falando para ele, Pai, que coisa maravilhosa, você cura todos, que dom, que coisa mais linda que você tem. Ele falou, você se engana, desses 10 eu só curei um. Desses 10, 9 vão voltar a ter este problema. Por quê? Porque a cura acontece na alma. A cura não é do corpo. O remédio cura o corpo. Quem cura a alma são os nossos pensamentos, são as nossas virtudes, é a nossa maneira de encarar a vida. Então, desses 10, assim como de vários que ele curou, muitos voltaram a ter a mesma doença. A gente vê que hoje em dia, dentro da biologia, dentro da parte do corpo, as nossas células se renovam entre 7 a 14 anos. O que quer dizer que se eu tenho uma célula malsã, entre 7 e 14 anos essa célula vai nascer sã. Porém, se o pensamento que fez ela ficar malsã continuar, ela vai nascer malsã.
Então, nós estamos programados para nos regenerar. Porém, nós acabamos nos atrapalhando um pouco por não acreditar que nós podemos fazer isso. Por não acreditar que a gente tem essa capacidade. Por acreditar que a gente tem que pedir para outro fazer pela gente. Quando tudo está dentro de nós mesmos. Muitos foram festejar porque ficaram um longo tempo enfermos. Infelizmente, em pouco tempo, seus corpos estarão tomados novamente pela lepra. É isso que Jesus falou aos seus discípulos. O livro A Estrela de Luz. A cura deles foi só do corpo físico. A verdadeira cura só acontece na alma. Em Mateus, diz o seguinte: por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Não é para onde a gente está olhando, gente. É o que a gente está vendo. Não é o que eu estou ouvindo, mas o que eu estou escutando. O que eu estou fazendo dessa percepção é que vai ditar como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser minha semana, como vai ser meu ano, como vai ser minha vida. Nós é que fazemos uma interpretação de uma forma ou de outra. Inclusive, nesse ponto, eu brinquei com vocês de foco. O foco é uma coisa fantástica, porque ele é autodeletante. Aonde você se foca, o resto desaparece. Procura se focar logo de manhã em coisas boas e você vai ver que você está dando uma ordem para o seu cérebro para só procurar coisa boa. Claro, gente. Algum momento do dia, alguma coisa vai acontecer para desviar nosso foco. Mas enquanto você mantiver este foco, vai ser muito mais fácil de você não olhar para as coisas que não são boas, porque você está focado no bom. Você está focado no que te ajuda. Ah, Peter, você está falando de brincar de poliana? Não, eu estou falando de usar o teu cérebro, de usar o que o Deus deu para a gente para facilitar a nossa vida, para a gente viver melhor. Para a gente utilizar o poder que está dentro da gente. Ele disse, vós sois deuses. Todo mundo conhece o livro Minutos de Sabedoria? Eu nunca mais achei, eu já virei esse livro de ponta cabeça, nunca mais achei essa passagem. Mas eu li uma vez aqui no Atendimento Fraterno. E mais ou menos era assim. Deus acredita em você. Se você não acredita em você, você não acredita em Deus. Uau, doeu. E agora o Ítalo vai ficar mais bravo comigo que eu vou sair daqui da frente do microfone. Você tem um dom. Você tem um dom. Se você não mostrar para o mundo, ninguém vai conhecer. Se você enterrar o seu talento embaixo da terra, ninguém vai saber o quão bonito é esse dom que você tem. Meu amigo, você tem um dom. Se você não mostrar, ninguém vai conhecer. O senhor tem um dom. E se o senhor não mostrar, ninguém vai conhecer. Todos nós temos dons. E se nós não mostrarmos, ninguém vai conhecer. Ninguém vai conhecer. E aí a gente pegou uma coisa que foi dada pelo Pai, a gente enterrou embaixo da terra, com medo de perder uma coisa que já é nossa. E a gente devolveu para ele quando ele voltou para a fazenda. E aí, é claro que ele não vai ficar feliz, porque ele te dá um dom para você multiplicar. Se você não usar o seu dom, você nunca vai multiplicar. Nunca vai multiplicar. Sabe qual é o meu dom? Aqui, ó. Algumas pessoas podem dizer que isso é um defeito. Para mim, esse é meu dom. Porque se eu não tivesse esse dom, eu não estava falando com vocês aqui. Porque foi o jeito que eu foquei e no que eu escolhi para fazer. Mas foi fácil? Claro que não. A gente sofre o que hoje se chama de bullying, né? Para a gente nada mais era do que ter que lidar com os garotos não tão legais da turma. Claro que sim. Mas e aí? O que a gente vai fazer com o que o Pai dá pra gente? A gente vai achar que é um problema? Ou a gente vai achar que é um teste? Se você
passar por ele, não volta mais. Eu garanto para vocês que eu já fiz palestra em muitos lugares, inclusive profissional. Se eu não falasse da minha mão para quem não me conhece, muitos não iam notar. Porque não faz parte de mim assumir uma coisa que eu acho que é um plus, como se fosse um problema. Quantas coisas nós temos dentro da gente que a gente acha que é um problema e que pode ser um plus? Pode ser uma coisa a mais. Pode ser um dom. A gente vai ver isso. A pior doença é a da alma, onde o espírito passa por dores e provações. As enfermidades se encontram dentro da pessoa, só estão esperando o momento de eclodir no corpo físico. Não parece uma coisa que a gente já ouviu também do corpo físico, que todas as doenças estão dentro da gente? E aí quando você baixa a sua imunidade, uma delas escolhe e fala, opa, sua bola da vez, deixa eu dar uma detonada. Só que aí elas se encontram também na alma. E como é que a gente baixa a nossa imunidade espiritual? Alguém tem alguma ideia? Não falem tantos ao mesmo tempo. Como é que você baixa a sua imunidade espiritual, Monique? Com pensamentos negativos. Como é que o senhor baixa a sua imunidade? Pensando sempre no melhor dos outros. O senhor baixa a sua imunidade pensando no melhor dos outros? Não. Pensando no pior dos outros. Gente, querer que uma pessoa, perdão meu francês, se dane, é literalmente tomar veneno querendo que o outro morra. Você está jogando veneno dentro de você. O outro pode nem estar aí para você, mas você está jogando veneno dentro de você. Também chamado de cortisol. Também chamado de adrenalina. E se você tem cargas muito grandes disso durante muito tempo, você adoece. Chamam-se doenças psicossomáticas. Mas quem criou toda essa capacidade fomos nós mesmos. Se a gente tem a capacidade de adoecer, a gente não tem a capacidade de ficar bom? Mas precisa de acreditar, né? O homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Dr. Roberto Bollio, As Doenças da Alma. Os remédios não curam doenças da alma. Os remédios da terra não curam doenças da alma. Quem cura doenças da alma, gente? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Dá para ser um pouquinho mais alto? Nós! A doença é uma forma de chamar a atenção das pessoas para seguir o caminho do bem. E aí as pessoas falam, nossa, você é espírita, né? Vocês são masoquistas. Vocês falam que a dor é boa. Eu nunca entrei num centro espírita onde eu vi um cara ajoelhado no milho e se flagelando. Então, eu não acho que nós somos masoquistas. Eu acho que a gente aproveita. Presta atenção, se nada acontecer com você a sua vida inteira, você vai deixar a casa dos seus pais? Você vai deixar a acomodação onde você vive? Então a gente precisa de um pouco de dor para mover a gente de ponto A para ponto B. A doença, quando a gente não está se movendo, é mais uma maneira de falar, hello, tô aqui, tem alguma coisa que você está pisando na bola, dá uma olhadinha. Vou te dar um time out aí para você prestar atenção no que está acontecendo. É uma forma de chamar a atenção das pessoas. E Jesus fala, meu Pai não quer o sofrimento das pessoas, mas as pessoas buscam com as suas próprias mãos seu sofrimento. E aí vem um livro que não é espírita e fala o seguinte, a doença como caminho para a cura. Será que ele não está falando a mesma coisa? Mas aí vem um cientista falar, e de repente é mais legal porque o cientista falou. Porque de repente, Jesus está aí, 2000 anos atrás, quem sabe, né, já passou, já não deu certo essa informação. Não... Mas aí vem um cientista falar. E o cientista fala e as pessoas falam, que legal, pode ser que dê certo.
dá certo. Eles falam o seguinte: não é de admirar que nós detestemos tanto os nossos sintomas, visto que eles nos obrigam a expressar justamente aqueles princípios que mais tensionamos não expor. Assim, continuamos a combater os sintomas sem aproveitar a oportunidade que representam de servir a nossa cura. Sem entender o porquê a gente está passando por aquilo, fica mais ou menos como colocar debaixo do tapete. Existe um livro escrito por Tadashi Kadamoto que ele fala o seguinte: ninguém tropeça numa montanha. Quando o tapete virou uma montanha, provavelmente você vai lembrar que tem alguma coisa embaixo dele. Enquanto ele está pequenininho, você dá um toquinho aqui, pisa lá, machuca um pouquinho e continua. A gente tem que... Ou seria interessante que a gente não colocasse as coisas de lado sem saber o porquê que elas vieram para a gente. Mas por que veio para mim, Peter? Por que não foi para o meu vizinho? Por que não foi para, sei lá, aquela pessoa que eu não gosto? Ué, se está acontecendo com você, porque era para você. Para mais ninguém. It's yours. Às vezes a gente trabalha no atendimento fraterno, já, sei lá, mais de 12 anos. Às vezes chegam pessoas aqui e falam para a gente: eu estou vendo espírito, tira esse espírito de mim. Esse espírito está com você. Como é que eu, que sou um outro espírito, vou tirar esse espírito de você? Existem tratamentos? Existem, mas quem no final das contas vai tirar este espírito que resolveu estar junto com você é você, através da sua atitude. É você, através da sua determinação. É você, através da sua reforma. E quanto menos a gente acredita que a gente pode, adivinha, menos a gente pode. Quanto mais a gente acredita que a gente pode, mais a gente pode. Vamos ver se funciona. Ítalo, tem áudio? Beleza? Wait a minute. Tem que habilitar aqui? Ok. Esse troço aqui que diz que está mute, é isso que eu tenho que tirar? Diz a lenda, né? Já deu, mano. Obrigado. Qual a maior doença da humanidade? Há anos eu digo que a maior doença da humanidade é a ignorância. A ignorância não só é a mãe, a maior doença, como é a mãe de todas as outras doenças. A ignorância sozinha já matou mais do que todas as guerras mundiais e do que todas as outras doenças, porque ela é a causa de todas. A ignorância é a mãe da infelicidade, do fracasso e do desalento. Ouça essa história, ó. Entre todas as ignorâncias que o ser humano tem, e eu não estou falando aqui da ignorância de não ter ido à escola, eu falo de ignorar as coisas que são vitais para você, para a sua felicidade, para a sua paz, para o seu equilíbrio mental. Ouça essa história, ela se chama Bosque dos Desejos. Havia um homem caminhando por dentro de um grande bosque, e esse bosque se chamava Bosque dos Desejos. Ele caminhou e de repente ele estava cansado. E ele viu uma árvore, e essa árvore tinha uma tabuleta pendurada nela que dizia: Árvore dos Desejos. Aqui tudo que você desejar acontece imediatamente. Não há intervalo entre o desejo e a sua realização. Ele resolveu então se sentar debaixo daquela árvore frondosa, Árvore dos Desejos. E ele de repente sentiu fome e desejou que houvesse comida. E imediatamente surgiu comida na frente dele, do ar, como por mágica, uma comida maravilhosa. E ele comeu até se empanturrar. Então ele teve sede e desejou que houvesse água. E água pura e cristalina brotou do ar. E ele bebeu e se fartou. Aí ele se recostou e a brisa da tarde soprou. E ele então pensou o seguinte: será que isso é verdade? Eu desejo comida e ela aparece, eu desejo água e ela aparece? Não, isso não pode ser verdade. Deve haver demônios aqui ao meu redor, zombando de mim. Imediatamente, quando ele pensou isso, surgiram demônios ao redor dele, enforcando, sufocando, e ele pensou desesperadamente: meu Deus, agora eu serei assassinado. E tal como foi o seu desejo, ele foi assassinado. O mundo que nós vivemos, o planeta Terra, é um grande bosque dos desejos. E todos nós vivemos debaixo de uma árvore chamada Árvore dos Desejos.
inconscientemente, por ignorância, a maior parte das pessoas deseja para si mesmo as coisas que são contrárias à própria felicidade. Como que a gente sabe isso? Pelo que elas falam, pelo que elas veem, pelo que elas assistem, pelo que elas cantam, pelas coisas que elas repetem para si mesmas todos os dias. Ideias pré-concebidas, programação mental negativa. Eu não posso, eu não consigo, eu sou muito feio, eu sou muito baixo, eu nunca vou conseguir, eu morro de medo, eu não sei, eu não tenho talento, eu nasci para não dar certo. As coisas que as pessoas repetem. Quem nasceu para lagartixa jamais chegará a jacaré. Quem nasceu para tostão jamais chegará a vintém. Filho de peixe, peixinho é. Minha memória é péssima. Veja, isso aí, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu ouço as pessoas dizerem essas coisas, elas dizem isso e não percebem que as próprias palavras criam os pensamentos criam os sentimentos criam os comportamentos e são os comportamentos que trazem os resultados delas na vida. Se elas ignorassem que é aqui que mora todo o futuro delas, então se elas soubessem que moram no grande bosque dos desejos, então elas desejariam as melhores coisas. E sabe qual é um grande caminho para você mudar a sua vida? Comece desejando as melhores coisas para as outras pessoas. E continue desejando as melhores coisas para você. Vigie as suas palavras, vigie tudo que você fala. Vigie as suas emoções. Não alimente ódio, mágoa, rancor, inveja. Não alimente isso. Isso vai deixar você doente. Porque você é responsável pela sua vida. Quer ser feliz? Faça pessoas felizes. Faça o seu cônjuge feliz. Faça os seus pais felizes. Faça as pessoas que você ama felizes. Quer ser feliz? Espalhe felicidade onde você for. Tem um provérbio antigo que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que entregam flores. Tá vendo? É tão simples. E essa ignorância sozinha faz com que tantas pessoas vivam tão mal. Pare e reflita sobre isso. Você vai ver que eu tenho razão. Longos dias e belas noites para você. Se eu parasse aqui agora, já estava dada a palestra, né? Completa para mim. Se melhorar? Muito bem. E muito obrigado. Nunca mais, depois dessa palestra, aceitem alguém falar para você se melhorar, estraga. Se melhorar, só melhora, gente. Não tem como estragar. Só que aí você está programando o seu cérebro para toda vez que a coisa está ficando boa, você se sabotar. Basicamente isso. Olha o poder de uma frase. Tem uma música, se não me engano, é do Jota Quest. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. A gente vive esperando? Por que a gente não é? Se você pode ser, por que você não é? Você está repetindo uma coisa para você até a tua mente aceitar. Por quê? Porque a mente não sabe o que é verdade, o que é mentira. O que é certo, o que é errado. Continua repetindo uma coisa durante muito tempo e você vai ver que vira uma verdade. Estão aí os políticos para nos provar, mas isso é outra história, não é para casa espírita. O que é um milagre, gente? Na acepção, né, etimológica da palavra, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária, um ato de poder divino contrário às leis da natureza. Portanto, quem está esperando um milagre na sua vida? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta de uma forma diferente. Quem quer ganhar na loto? Levanta a mão quem quer ganhar na loto. Ok? Quem joga na loto? Menos de 50% das pessoas. Fato número 1. Para ganhar tem que jogar. Senão não funciona, gente. Não rola. Eu quero ganhar. Então, quem quer ganhar na loto não está jogando, está esperando um milagre. Está esperando um milagre. Muitas vezes as pessoas bem-sucedidas falam assim: nossa, que pessoa sortuda. Existe um ator espanhol chamado Alex Rovira. Ele escreveu um livro chamado A Boa Sorte. Se vocês têm filhos, peguem esse livro e mostrem para eles. Ele diz o seguinte: para você ter boa sorte, não sorte. Sorte é um milagre.
Para você ter boa sorte, você primeiro tem que cultivar o terreno. Você tem que arar, você tem que tirar as pedras, você tem que adubar, você tem que colocar água, você tem que desviar um rio para trazer água para o teu terreno. E aí, quando vier o vento com a semente de sorte, com a semente, ele vai cair num terreno fértil e vai produzir. É fato que das pessoas que ganharam na loto, a maior parte, em 7 anos, perdeu tudo. E não é perdeu tudo que ganhou na loto, perdeu tudo. As posses que tinham, porque não estavam preparados para este tipo de sorte. Não estavam com o terreno arado. Então, cuidado com o que você pede, porque pode vir para você. Meu pai falava o seguinte: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu não podia dizer na época, porque não era espírita, mas hoje eu diria para o meu paizinho: você estava rezando para coisa errada, né? O que você acha que você vai ganhar quando você fala, pai, me dá paciência? Diz para mim. Vai parar um carro da Amazon, vai colocar uma caixinha na tua porta e vai falar, paciência instantânea, misture 2 colheres com água e você vira o Buda por um dia. Seria lindo, gente. Mas ainda não está acontecendo isso. Então, cuidado com o que você pede, porque você vai receber, de acordo com o que você tem de merecimento. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é de ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com a exclusão das leis naturais. Outro é ser insólito, isolado e excepcional. Gente, aos olhos de pessoas ignorantes, a ciência faz milagre todo dia. O Espiritismo vem fazer o que cada ciência fez no seu tempo. Revelar novas leis, explicar, consequentemente, os fenômenos que estão embutidos nessas leis. Só que nós não conhecemos todas as leis. E, de novo, vamos supor que você é um relojoeiro de primeira linha. Você sabe tudo de construir relógio. E aí você constrói o melhor relógio da sua vida. Só para mostrar que você sabe desconstruir, você vai desmontar ele todo na frente da pessoa? Então por que Deus faria isso ao fazer milagre? Para desmontar todo o princípio que ele criou? Para ir contra todas as leis que ele mesmo criou? Ele pode fazer isso, mas por quê? Portanto, os milagres que a gente espera, ou os milagres que a gente vê que são considerados milagres, muito provavelmente tem uma explicação. Só que nós não temos a noção de todas as leis que existem nesta orbe chamada planeta Terra. Principalmente as espirituais. Quando a passagem da mulher hemorrágica, né? Que ela sofria de hemorragia há muito tempo. E ela foi ver Jesus acreditando que ele ia curá-la. E ela não conseguiu falar com Jesus, e Jesus não conseguiu parar na frente dela, mas ela tocou nas vestes, e quando tocou nas vestes, ele falou que uma virtude tinha saído dele. E ele perguntou, quem é que me tocou? E os discípulos falaram, mestre, a torcida do Corinthians está aqui do meu lado, eu não vou conseguir descobrir. Não, é porque é grande, eu também sou corintiano, tá, Léo? Fica tranquilo. Eu não vou conseguir saber quem é quem te tocou, mas ele soube que saiu uma virtude. O que ele estava falando, gente? Conhecendo em si mesmo a virtude que dele saía, exprime um movimento fluídico que se operava de Jesus para o doente. A virtude que ele falou era o canal que ele estava enviando a cura para o doente. Agora, se o doente não quisesse aceitar esta cura, iria funcionar? Então, deixa eu perguntar uma coisa simples aqui para vocês. O que é que vocês pensam quando vocês entram para tomar passe? No que vocês vão comer daqui a pouco? No trabalho de amanhã, no chefe chato que vocês têm? Se vocês não estiverem dispostos a receber a energia que vem do passe, vocês não vão receber. Porque a disposição de vocês é o canal
que o plano espiritual encontra para entregar os efeitos ou a energia que vai melhorar vocês. Portanto, gente, é aquela coisa, não é entrar aí. Não, mas é entrar aberto a receber, ajudando que a informação, que a energia, que a cura chegue a você de diversas formas. A Gênesis diz o seguinte, né? Aquela passagem que Jesus fala, a tua fé te salvou. Quando ele fala para a hemorrágica. Ele está falando que a tua fé te trouxe saúde. A tua fé te curou. A tua fé foi o canal pelo qual eu pude mandar a cura para você. Eu preciso de algum canal aberto por você para que você receba. Se você está disposto a receber, eu vou mandar para exatamente esse canal. Se você não estiver disposto a receber, vai ficar tudo em volta de você até o momento em que você possa receber. A fé da pessoa curada foi o canal pelo qual o poder de Deus fez a cura acontecer. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, porque o fluido é uma substância volátil, mas ele tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre a doença pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra só, pela fé do doente. E que tal se fosse misto? Ficava mais fácil? Ficava mais efetivo? Ficava mais de acordo com o que a gente precisa? Quantas vezes a gente vai com o pé atrás, com aquele efeito São Tomé? Só quando acontecer que eu acredito. E às vezes a gente passa um momento ou a gente passa uma oportunidade de receber muito boa, porque nós bloqueamos uma coisa que depende de nós receber. Eu posso ficar uma vida tentando te convencer que você tem um problema. Se você não acha que você tem um problema, você não tem um problema. Eu vou ficar, como a gente brinca, pregando no deserto. Eu não vou te convencer que você tem um problema enquanto você não assumir. Ou você não entender para você que existe um problema. A questão primordial de receber e de curar é aceitar. E aceitar sem se achar menos. Porque o que acontece é que quando a gente aceita uma falha na gente, a gente se vê como big loser, né? Então vou colocar um acronismo para vocês em inglês. Falha ou failure. Fail. First attempt in learning. Se vocês entenderem todas as vezes que vocês errarem como uma boa oportunidade, a primeira oportunidade para aprender, muda bastante. Muda bastante a pegada, muda bastante o que você sente, muda bastante o que isso pode fazer por você. Mas, de novo, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade com o espiritismo? Porque você. O espiritismo pode te dar as ferramentas, mas quem vai decidir mudar ou não é você. Vocês conhecem a parábola dos 2 peixes e 4 pães? Multiplicação dos pães? Jesus estava descendo de um barco, de novamente uma multidão esperando por ele. Ele prega a tarde inteira, vai caindo a noite, e os discípulos, sabendo que não tinha comida, chegam para Jesus e falam: mestre, vamos começar a dispensar o pessoal para casa que está ficando de noite? Ele falou: não, eles têm muito ainda para aprender, eles estão com vontade de aprender, alimenta eles. Mas mestre, nós só temos 2 peixes e 4 pães. Ele falou: me dá aqui. E ele multiplicou os pães. Até hoje, para a gente, isso parece um milagre, mas isso nada mais é do que entender de leis que nós não entendemos. Jesus tinha toda a sabedoria e conhecimento da composição da matéria, do magnetismo terrestre universal e do ectoplasma. O que é ectoplasma? Vocês têm TV a plasma? Agora não mais, né? Mas algum tempo atrás existia a TV a plasma. Nós temos uma substância dentro da gente, que é o ectoplasma.
que os espíritos se utilizam dele, inclusive, para fazer materializações. Quando o médium consegue doar em quantidade necessária. Ele tinha perfeita ligação com os espíritos que trabalhavam sob seu comando. Ele tinha uma legião de espíritos trabalhando sob seu comando. Sua equipe de trabalhadores manipulavam as formas no plano espiritual e usaram os fluidos da própria multidão, o ectoplasma da própria multidão, para fazer a materialização dos peixes. Eles multiplicaram no plano espiritual e materializaram através do ectoplasma das pessoas. Continua parecendo uau para a gente, mas para ele não. Para ele era só another day at work, só mais um dia no escritório, porque ele já não tinha dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Os alimentos foram confeccionados no plano espiritual, materializados no plano físico, todos se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos de comida, de 4 pães e 2 peixes. Por quê? Porque cada pão que a pessoa comia e cada pedaço de peixe saciava inteiramente essa pessoa. Isso não era difícil para Jesus. O que era difícil para Jesus? Nada? Nada é difícil para Jesus? Fazer a gente entender. Difícil para Jesus é o livre-arbítrio. Porque nós é que temos que entender e aceitar. Porque se a gente não aceitar, aqui ó, sua grande dificuldade era implantar os ensinamentos no coração dos homens, porque isso dependia e continua dependendo apenas deles. Depende da gente aceitar ou não aceitar. Isso ele não pode incutir na nossa cabeça exatamente pelo nosso livre-arbítrio. Nós temos que aprender. E hoje em dia a gente tem que aprender, desaprender, porque tem coisas que a gente aprendeu e não servem mais, não funcionam mais, e aprender novamente. A gente tem que ter essa cabeça de poder fazer esse tipo de coisa. When we die, a lifeline does this. When we're alive, a lifeline does this. Notice how that connects with our real experience of life. Life is full of ups and downs. Let me try again. When we die, a lifeline does this. When we're alive, a lifeline does this. Notice how that connects with our real experience of life. Bom, ele está passando com delay, então vamos lá. Basicamente, o que a gente gostaria na nossa vida é que a nossa vida fosse um mar de rosas, fosse flat. Só que desde o nosso coração, que é a máquina que mantém o nosso corpo, ele já diz pra gente que você tem que ter vales e picos, vales e picos, vales e picos. Aonde a nossa vida é boa, não tão boa, boa, não tão boa. O que a gente pode fazer? Tentar chegar mais próximo ao vale do pico. Diminuir o tamanho desse monte. Mas para estar vivos num planeta de provas e expiações, nós vamos passar por momentos felizes e vamos passar por momentos nem tanto. Cabe a nós entender como é que nós vamos encarar esses picos e esses vales. Como é que nós vamos aproveitar a oportunidade que muitos desses vales apresentam para a gente se melhorar, ser mais feliz, ajudar o próximo. Não foi uma das coisas que foi colocada? Ajuda o próximo, ajuda o outro. Vocês já viram aqui nos Estados Unidos, tem nos drive-thrus e às vezes nas lojas de café, às vezes chegam pessoas e falam, olha, eu estou pagando um café a mais para a próxima pessoa que vier. Se você pensar bem, os relatos dessas pessoas que pagaram, elas se sentem melhor do que a pessoa que recebeu. E isso é uma coisa chamada ocitocina, que você gera dentro de você e te deixa absolutamente satisfeito. Com um gesto, com uma ação. Gente, o que é que custa chegar para o teu companheiro de trabalho quando ele está meio deprimido ou meio triste e falar para ele o quão bem ele trabalha? Nada. O que você ganha? Tudo. Porque você fica tão eufórico e satisfeito quanto ele.
Porque você está gerando para ele e está gerando em você também. Nós somos seres físico-químicos que alteramos o próximo com a nossa biologia, com a nossa química, com a nossa temperatura, com a nossa fala. Mas a gente não usa isso. Ou melhor, só usa com os amigos. Porque é mais fácil. Qual é a proposta? É que você acredite em você mesmo. É que você acredite que você pode. E antes de você tentar, você nunca vai saber. A proposta que existe, que está sendo colocada, é que nós tenhamos uma fé inabalável, mas baseada na razão. É uma fé raciocinada. Quando nós entendemos que nós podemos, não tem nada que possa ir contra a gente mesmo, fica muito mais fácil de fazer. Tinha um outro vídeo que eu ia trazer, mas, enfim, talvez ficasse muito grande, mas eu vou sintetizar. As pessoas chegam na empresa, e tem um cartaz: hoje morreu a pessoa que mais te atrapalhava na empresa. Eles colocaram um caixão para as pessoas irem e prestarem suas últimas homenagens ao desencarnado. Quando as pessoas chegavam no caixão, elas ficavam impactadas e saíam sem falar nada. Uma das últimas pessoas, a câmera foi lá e mostrou que quem estava dentro do caixão era um espelho. Sai da sua frente. Nós nos atrapalhamos demais. Vamos confiar mais no que ele falou. Deus confia em você. Se você não confia em você, você não confia em Deus. Obrigado.